Reis, capítulo 7. Salomão também construiu o seu palácio e levou 13 anos para terminá-lo. O salão da floresta do Líbano media 44 metros de largura por 22 metros de largura por 13,5 de altura. Ele tinha 3 fileiras de colunas de cedro, havendo 15 colunas em cada fileira, com vigas de cedro que se apoiavam nelas. O teto era de cedro, estendendo-se até as dispensas, que eram apoiados pelas colunas. Nas paredes de cada lado haviam 3 fileiras de janelas. E todas as portas e todas as janelas eram quadradas. E as 3 fileiras de janelas de cada parede ficavam exatamente em frente às fileiras de janelas da parede do outro lado. O salão das colunas media 22 metros de comprimento por 13,5 de largura, e ele tinha um pórtico que era coberto e sustentado por colunas, e a sala do trono, também chamada de Salão do Julgamento, onde o rei Salomão julgava as questões, era forrado de cedro desde o chão até as vigas. E em outro pátio, atrás da sala do trono, ficava a casa onde Salomão morava. A construção era do mesmo estilo das outras. E Salomão também fez uma outra casa do mesmo estilo para a sua esposa, a filha do rei do Egito. E todas essas grandes construções, e também o pátio, foram feitas de pedras escolhidas, desde os alicerces até a beira do telhado. As pedras foram preparadas nas pedreiras e cortadas sob medida, sendo os lados de dentro e de fora cortados com serra. Os alicerces foram feitos com pedras grandes, também preparadas na pedreira, e algumas tinham 3,5 metros de comprimento, e outras tinham 4,5 metros de comprimento. E por cima delas foram colocadas pedras caras, todas cortadas sob medidas, e também vigas, que eram de cedro. O pátio do palácio, o pátio interno do templo e a sala de entrada do templo tinham paredes feitas com uma carreira feita de madeiras de cedro para cada 3 carreiras de pedras cortadas. O rei Salomão mandou buscar um homem chamado Huram, um artífice que morava na cidade de Tiro, o qual era especialista nos trabalhos com bronze. O seu pai, que também era de Tiro e que já havia morrido, ele também havia sido artífice, especializado em bronze, e a sua mãe era da tribo de Naftali. Huram era um artífice muito inteligente e capaz, e ele aceitou o convite de Salomão e se encarregou de todo o trabalho em bronze. Huram fundiu 2 colunas de bronze, cada uma com 8 metros de altura e 1,70 m de diâmetro, e as colocou na entrada do templo. Ele também fez 2 remates de coluna, com 2,20 metros de altura, para serem colocados no alto das colunas. O alto das colunas eram enfeitados com desenhos de correntes entrelaçadas e 2 carreiras de romãs feitas de bronze. Os remates das colunas tinham formatos de lírios e mediam 1,80 m de altura, e foram colocados em uma parte redonda que ficavam por cima do desenho de correntes, e a cada remate de colunas haviam 200 romãs de bronze colocadas em 2 carreiras.
Hurã colocou essas duas colunas de bronze na frente da entrada do templo. A que ficava ao lado sul se chamava Jaquim, e a que ficava do lado norte se chamava Voaz. Os remates das colunas em forma de lírios, que eram feitos de bronze, estavam no alto das colunas, e assim foi terminado o trabalho das colunas. Hurã também fez um tanque redondo de bronze, com 2,20 metros de profundidade e 4,40 metros de diâmetro, e 13,20 metros de circunferência. E ao redor da borda de fora do tanque havia 2 carreiras de cabaças de bronze, que haviam sido todas fundidas em uma só peça junto do tanque. O tanque se apoiava sobre as costas de 12 touros de bronze que olhavam para fora. 3 olhavam para o norte, 3 olhavam para o oeste, 3 olhavam para o sul e 3 olhavam para o leste. A grossura da parede do tanque era de 4 dedos. A sua borda era como a borda de um copo, curvando-se para fora como as pétalas de um lírio, e a capacidade do tanque era de mais ou menos 40.000 litros. Hurã também fez 10 carretas de bronze. Cada uma media 1,80 metro de comprimento, 1,80 metro de largura e 1,30 metro de altura. Elas foram feitas de painéis quadrados, que eram montados em molduras, e nesses painéis haviam figuras de leões, touros e querubins, e nas molduras, acima e abaixo dos leões e dos touros, haviam desenhos de espirais em relevo. Cada carreta tinha 4 rodas de bronze, com eixos de bronze, e nos 4 cantos haviam apoios de bronze para uma bacia, e os apoios de bronze eles eram enfeitados com figuras de espirais em relevo. No alto havia uma guarnição redonda para a bacia, e essa guarnição ela passava 45 centímetros para cima da carreta e 18 centímetros para baixo dentro dela, e ao redor dela havia entalhes. As rodas tinham 67 centímetros de altura. Elas ficavam embaixo dos painéis e os seus eixos eram feitos em uma só peça com as carretas. As rodas eram como as rodas de uma carruagem, com os seus eixos, bordas, raios, e os seus cubos eram todos de bronze. Haviam 4 apoios nos cantos, embaixo de cada carreta, os quais formavam uma só peça com a carreta. Havia também uma braçadeira de 22 centímetros ao redor de cada carreta, e os seus apoios e os painéis formavam uma peça só com a carreta. Os apoios e os painéis eram enfeitados com figuras de leões, querubins e palmeiras que cobriam todo o espaço que havia, e ao redor dessas figuras haviam desenhos em espiral. E foi assim então que as carretas foram feitas, e todas as carretas eram iguais, tendo o mesmo tamanho e o mesmo formato. Hurã também fez 10 bacias de bronze, uma para cada carreta. Uma bacia tinha 1,80 metro de diâmetro e a sua capacidade era de mais ou menos 830 litros. Ele colocou 5 carretas ao lado sul do templo e outras 5 ao lado norte, e o tanque ele colocou do lado sudeste. Hurã também fez caldeirões, pás e bacias, e assim ele terminou todo o trabalho em bronze encomendado pelo rei Salomão para
o templo do Senhor. Então esta é a lista do que Huram fez: 2 colunas, 2 arremates feitos em forma de taças que ficavam em cima das colunas, desenhos que ficavam entrelaçados em cada arremate, 400 romãs em bronze em 2 carreiras que ficavam ao redor dos desenhos de cada arremate, 10 carretas, 10 bacias, um tanque, 12 touros que sustentavam o tanque, fez pás e bacias, e todos esses objetos destinados ao templo. E todos esses objetos que Huram fez eram feitos de bronze polido. E o rei mandou que tudo isso fosse feito na fundição de Sucote e Sartan, no vale do rio Jordão. E Salomão não mandou pesar esses objetos de bronze, porque eram muitos e por isso o seu peso nunca foram calculados. Salomão também mandou fazer para o templo os seguintes objetos de ouro: o altar, a mesa para os pães, oferecidos a Deus, também os 10 castiçais que ficavam em frente ao lugar santíssimo, 5 do lado sul e 5 do lado norte, as flores, as lamparinas e as tenazes, as taças, as tesouras de cortar pavios de lamparina, as bacias, os pratos para os incensos, os braseiros, as dobradiças para as portas do lugar santíssimo e para as portas do templo que davam para fora, e todos esses objetos foram feitos de ouro. E quando o rei Salomão terminou todo o trabalho do templo, ele colocou na sala do tesouro do templo todas as coisas que Davi, o seu pai, havia separado para o Senhor, o seu Deus, isto é, a prata, o ouro e os outros objetos. E se você gostou da nossa oração, do nosso conteúdo, deixe o like, pois vai ajudar muito o nosso canal e nós ficaremos muito, mas muito gratos. E também inscrevam-se em nosso canal para não perder nenhum conteúdo, estar sempre conectados com a Palavra de Deus. São todos muito, mas muito bem-vindos ao nosso canal. Não se esqueçam também de ativar o sininho para ser notificado sempre que houver algum conteúdo novo, que nós estaremos lançando todos os dias. E também comente, compartilhe os nossos conteúdos, os nossos vídeos, as nossas orações com o maior número de pessoas, para que a palavra de Deus chegue aos ouvidos e aos corações das pessoas que mais precisam. Amém?